Considerado por muitos o primeiro serial killer dos Estados Unidos, H.H. Holmes teve uma vida cercada de mistérios e deixou para trás uma trajetória sangrenta. Eu sou May Horta e este é o canal Sobrenatural. Sejam bem-vindos. Em 1893, em Chicago, uma exposição colombiana comemorou os 400 anos da chegada de Colombo às Américas. A exposição tinha exibições incríveis, entre elas o primeiro automóvel movido a gasolina dos Estados Unidos e também uma estátua da Vênus de Milo feito de chocolate. Infelizmente, o local onde aconteceu essa exposição ficou muito mais famoso do que se imaginava, mas não por causa deste evento, e sim como o Castelo dos Horrores, lar de H.H. Holmes, o primeiro serial killer documentado da América. Herman nasceu em 1861, na cidade de New Hampshire, nos Estados Unidos. Na escola era considerado um dos melhores alunos da sala e, por conta disso, era alvo dos valentões e também vítima de bullying. Ainda nesta época, descobriram que ele tinha medo do médico da cidade e, para judiar dele, eles o obrigaram a invadir o laboratório deste médico e ficar frente a frente com um esqueleto que havia por lá. Assim nascia o seu grande fascínio pela morte. Em 1882, ele entrou na Universidade de Michigan e se formou em medicina. Enquanto estava matriculado na faculdade, ele também trabalhou no laboratório de anatomia da escola e acabou sendo aprendiz do Dr. Nahum White. Dr. Nahum defendia a dissecação humana. Holmes construiu a sua carreira como um homem de negócios. Por isso, quase ninguém sabia dessa sua experiência com a anatomia e, em especial, a dissecação de corpos. Em uma das vezes que foi acusado de assassinato, ele alegou que entendia apenas de fraudes em seguros de vida. Além dessa experiência, Holmes tinha um jeito peculiar de ganhar dinheiro. Ele roubava cadáveres dos cemitérios locais e vendia ilegalmente para a sua faculdade. Além do mais, ele admitiu que usava alguns desses corpos para fraudar as empresas de seguro de vida. Holmes desfigurava estes cadáveres para alegar que a morte foi por acidente. Ao longo dos anos, o golpista se aperfeiçoou em golpes com seguros de vida. Ele se tornou beneficiário de várias mulheres que trabalharam para ele. Muitas delas morreram misteriosamente logo após conhecer Holmes. Depois que se formou, ele passou os anos seguintes como um andarilho, trocando constantemente de cidade, de emprego e até de esposas. Mas foi em 1885, ao se fixar em Illinois, que ele adotou o nome que o tornaria conhecido pelo resto de sua vida: Henry Howard Holmes, ou H.H. Holmes. Em Illinois, conseguiu um emprego em uma farmácia, usando todo o seu conhecimento em medicina e sua incrível capacidade de encantar e seduzir a todos aqueles que o conheceu. Ele era altamente sedutor com as palavras, com gestos, uma pessoa extremamente agradável, principalmente com as mulheres. Ele andava sempre na moda, sua personalidade brilhante e agradável fazia dele um homem muito charmoso e atraente. Tanto que, em um determinado ponto de sua vida, ele chegou a se casar com 3 mulheres desconhecidas ao mesmo tempo. Holmes era um péssimo pagador e, por causa disso, ele fez a sua primeira vítima, a dona da farmácia onde ele trabalhava. Com a morte do marido, a viúva Elizabeth Holton foi convencida a vender o seu negócio para Holmes. Como ele não pagou, ela acionou os advogados para que lhe cobrassem a apólice. Logo depois, ela sumiu e nunca mais foi vista. Enquanto isso, ele ainda vendia os esqueletos de suas vítimas para as faculdades e laboratórios de anatomia que ele tinha contato. Os modelos vendidos por Holmes eram muito elogiados pelas faculdades de medicina, pela limpeza e conservação anatômica das peças. Ele retirava toda a carne dos corpos, dissecava e preparava os esqueletos. Os demais restos eram jogados no limão ou no ácido para dissolver sem deixar qualquer evidência. E além de tudo isso, ele ainda lucrava com os seguros de vidas de suas vítimas e de outras pessoas falecidas.
Enquanto trabalhava na farmácia, se dedicou a seu projeto mais ambicioso, a construção de um castelo que funcionaria como um hotel, embora o verdadeiro objetivo fosse matar pessoas. O gigantesco prédio de 3 andares seria construído do outro lado da rua onde ficava a farmácia. Mais tarde, esse lugar entraria para a história como Castelo dos Horrores ou Castelo da Morte. O lugar tinha mais de 100 quartos e se estendia por quase um quarteirão inteiro. Uma das curiosidades da construção é que as equipes de engenheiros eram substituídas constantemente. A estratégia era para que somente Holmes soubesse de cada detalhe da planta do local, garantindo assim que ele fosse o único a saber do verdadeiro propósito do hotel. O primeiro andar era um bloco inteiro de lojas. Ele poderia alugar para os empresários dos novos negócios que abririam na cidade. Afinal, Chicago estava em plena expansão naquela época. Já o terceiro andar seria só de apartamentos. Estes seriam alugados para as pessoas que estavam chegando em Chicago em busca de oportunidades de emprego. Sem saber, se tornariam vítimas de Holmes. Apesar de todos os cuidados que H.H. Holmes tomou, os planos dele devem ter despertado alguma desconfiança entre os funcionários da obra. As plantas incluíam 51 portas que abriam para uma parede de tijolos, 100 quartos que não tinham janelas, escadas que levavam a lugar nenhum, 2 fornalhas e até mesmo crematórios. Alguns dos quartos tinham paredes com divisórias falsas, outras possuíam 5 portas, sendo que algumas davam de cara com uma parede de tijolos. E muitos destes cômodos escondiam embaixo das tábuas do assoalho uma tubulação que levava os corpos até o porão, que era onde ele dissecava, queimava e desfigurava suas vítimas. No mínimo sinistro isso tudo. Tinham quartos que chegavam tubulação de gás, que era ligado para deixar a vítima desacordada. Holmes pensou em tudo. O tal castelo não era nada convidativo, mas as vítimas entravam ali por vontade própria. A maioria das vítimas eram mulheres que Holmes contratava como funcionárias. Durante seus 2 curtos anos no castelo, ele contratou mais de 150 mulheres que trabalharam como estenógrafas. É uma espécie de máquina de datilografia de símbolos, como esse da foto. Então, é uma máquina de datilografia de símbolos das palavras. Em uma de suas fraudes de seguro, Holmes fez com que o seu sócio, o empreiteiro Benjamin Pitzel, fingisse a própria morte para que a esposa recebesse um seguro de $10.000. E claro que este seguro depois iria para Holmes. Ele já tinha planos de se casar com a viúva e ficar com esse dinheiro. E de ficar viúvo também. Então ele só tinha que encontrar um cadáver para simular a morte de Benjamin. Ele saiu em viagem para conseguir este cadáver e levou o seu sócio junto. Mas no meio do caminho ele mudou de ideia e acabou matando Benjamin. E depois ele colocou fogo no corpo dele. Ele também tirou a vida de 3 dos 5 filhos do seu sócio empreiteiro. Após isso tudo, ele fugiu com o dinheiro do seguro. É difícil listar todos os crimes de Holmes, porque ele era um mentiroso compulsivo. Em seus depoimentos, o assassino deu várias declarações contraditórias sobre toda a sua vida. Às vezes alegava inocência, outras vezes dizia que estava possuído pelo diabo. E o fato dele mentir demais dificultou muito os trabalhos dos investigadores em descobrir a verdade por trás dos seus depoimentos. Oficialmente, ele declarou ter tirado a vida de 27 pessoas, mas os números verdadeiros podem ser bem maiores. Holmes disse que fez por volta de 200 a 250 vítimas antes de ser enforcado em 7 de maio de 1896. E antes de morrer, ele disse que estava se transformando no diabo. E isso ganhou mais crédito ao seu corpo cair no solo. O pescoço não estalou como deveria. E ele ficou se contorcendo ali no chão por cerca de 20 minutos, até ser declarado sem vida. Coisas estranhas aconteceram após o desencarne de Holmes. Algumas pessoas envolvidas no caso tiveram um final trágico. O homem que inicialmente indicou a polícia para os negócios ilegais de H.H. Holmes foi baleado.
O diretor da prisão onde ele foi mantido preso se matou. O escritório do promotor público pegou fogo e o único item que sobreviveu intacto do incêndio foi uma foto de Holmes. Patrick Quillan era um ex-zelador que, depois de Holmes, era o único que sabia mais sobre o prédio assombrado, conhecia todos os segredos, passagens secretas e tudo mais. Ele cometeu suicídio em 1914. Tem uma série americana que retratou Holmes e o seu Hotel dos Horrores. É a série American Horror Story. A 5ª temporada delas, intitulada Hotel, se baseou em boa parte da história de H.H. Holmes, mas os nomes foram trocados. O personagem inspirado nele é James Mark, interpretado por Evan Peters, que construiu o infame Hotel Cortez em Los Angeles. Mark também é um cruel assassino que construiu o hotel com o objetivo de ter um lugar para satisfazer a sua vontade de tirar vidas. Assim como o Hotel dos Horrores de Holmes, o Hotel Cortez da série também é cheio de passagens secretas e quartos repletos de segredos. Na série, todas as pessoas que perdem a vida dentro do Hotel Cortez têm seus espíritos aprisionados no local por toda a eternidade. Nesta temporada de American Horror Story, acontece ainda um jantar de Halloween com a presença dos espíritos de conhecidos assassinos em série da vida real, como Jeffrey Dahmer, Aileen Wuornos, John Wayne Gacy. Eu assisti essa série e recomendo para quem gosta desse estilo de filme, desse estilo de terror. Realmente é uma série muito boa. Um documentário sobre a vida de H.H. Holmes também foi produzido e exibido pela Investigação Discovery, O Castelo dos Horrores, Dr. Holmes. Está aqui na plataforma, então vocês podem assistir e entender melhor tudo que a gente viu aqui neste vídeo. E para encerrar, Leonardo DiCaprio e Scorsese vão produzir um filme sobre a vida de H.H. Holmes, o primeiro serial killer dos Estados Unidos. A produção será baseada no livro The Devil in the White City, tradução livre, O Psicopata da Cidade Branca. DiCaprio comprou os direitos desse livro já há mais de 10 anos e então em breve eles iniciam os trabalhos de filmagem. Deixa para mim nos comentários se você já conhecia sobre este caso e também sobre outros casos que você gostaria que eu trouxesse aqui para o canal. Para mais informações, me acompanhe também nas minhas redes sociais, que estão aqui no canal. Por lá eu sempre atualizo vocês quando tem trabalho novo. E muito que bem, é nessa que eu vou e a gente se vê em breve. Tchau!